Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Neste vídeo estaremos vendo resolução de exercícios a respeito da relação derivada-funções. Caso específico, estamos aqui fazendo o estudo de funções aplicando derivadas, ok? Só para quem não viu o vídeo anterior, que estará aqui na descrição do vídeo. No vídeo anterior, nós fizemos toda esta pintura aqui indicando os máximos locais, os mínimos locais. Aí falamos dos pontos críticos, quando é que a derivada seria a primeira derivada, quando é que seria positiva, quando é que seria negativa e quando é que a segunda derivada é positiva, quando é negativa, quando é que isso torna-se igual a zero. Abordamos também os pontos de inflexão. Com base neste gráfico aqui, demos toda a base teórica, tá bom? Confira na descrição do vídeo, confira também aqui no card, tá bom? Agora, nós vamos aplicar aqueles conceitos para a resolução de dois exercícios. Um sobre o ponto de vista gráfico, ok? Que no caso estaremos resolvendo este exercício, será o primeiro a resolvermos para respondermos estas questões aqui. Agora, o segundo exercício será este aqui. Então, serão esses dois exercícios que irão reger a nossa aula. Mas atenção, antes de nós começarmos aqui a falar da nossa aula, que será a resolução de exercícios, me importa aqui resumir um pouquinho só, ou criar um pequeno resumo da aula passada, ok? Na relação derivadas de função, nós temos a primeira derivada e temos também a segunda derivada. Quando esta primeira derivada for positiva, então nós temos uma função crescente. Mas quando essa primeira derivada for negativa, nós temos uma função decrescente, tá? Agora, o ponto que faz zerar a primeira derivada, ele pode ser um máximo ou pode ser um mínimo. Nós vamos aplicar esse conceito aqui, ok? Mas para achar o máximo mínimo tem que igualar a primeira derivada a zero, tá? Então, ok, voltando para cá, aqui temos o seguinte, temos a segunda derivada. Quando ela for positiva, nós temos concavidade voltada para cima, mas quando a segunda derivada for negativa, temos concavidade voltada para baixo. Agora, o ponto que faz com que a segunda derivada dê-nos zero é chamado de ponto de inflexão, tá bom? Este é um grande resumo, então vamos aqui aplicar esses conceitos no primeiro exercício. Muito bem, cá está o primeiro exercício. Antes da resolução do primeiro exercício, quero pedir que se inscreva aí e compartilha este vídeo, tá bom? Estamos a fazer tudo com maior dedicação e esperamos que possam compartilhar com todos quantos puderem, tá bom? Então, vamos supor que nos seja dada esta função f de x, no caso é uma função verde, né? F de x, e nos pedem para responder estas questões aqui. Mas antes, eu queria criar uma questão fora deste contexto em que eles nos deram, né? Nós temos aqui para... eles dizem o seguinte, para que valores de x se verifica, né? Primeira derivada negativa, segunda derivada positiva, segunda derivada negativa, segunda derivada igual a zero. Isto vamos fazer e vamos mostrar que é brincadeira das crianças. Agora, a questão que eu gostaria de responder ou resolver convosco seria para que valores de x esta função f de x não é derivável, tá? Então, para que valores de x essa nossa função não é derivável? É uma questão bônus que eu estou a dar aqui. Uma função não é derivável no ponto onde ela é descontínua, onde ela não está definida. Por exemplo, nas assíntotas verticais, a função sempre não é derivável, na maioria dos casos. Então, neste nosso caso aqui, nós temos aqui uma determinada assíntota vertical, passando pelo 2, Olhando aqui também temos uma outra assíntota vertical, passando aqui pelo menos 2. Se formos observar, o gráfico não existe ao longo desta reta aqui. Então, o gráfico não está definido nesta reta aqui. Logo, menos 2 e 2 são pontos de descontinuidade para a nossa função f de x. Daí podemos concluir que a nossa função não é derivável em menos 2, também não é derivável em 2, ok? Porque aí no menos 2 e no 2, a nossa função não está definida ao longo do eixo x. Muito bem, agora que já dei a resposta para a questão bônus, vamos passar aqui para responder a primeira questão. Para que valores de x se verifica? A linha A, nós temos primeira derivada menor que zero. Todo valor menor que zero é negativo, tá? Então, primeira derivada menor que zero é primeira derivada negativa. Eu vou buscar aqui o meu rascunho, né? O que vai nos auxiliar bastante nesse estudo. Primeira derivada, quando ela é negativa, a nossa função é decrescente. Então, quando me pede-se o intervalo de valores em que a minha primeira derivada é negativa, então eu devo procurar simplesmente no gráfico onde o gráfico está a decrescer. Aquela zona toda é a zona em que a primeira derivada é negativa.
Então, para o nosso caso, para o nosso gráfico aqui, vamos desenhá-lo de esquerda para a direita. Os gráficos devem ser analisados de esquerda à direita, tá? Agora, se eu desenhasse esse gráfico de esquerda à direita, eu percebo que vou decrescendo, né? À medida que vou desenhando, vou decrescendo. Então, podemos dizer que este gráfico do menos infinito, ok? Do menos infinito até aqui, né? Vamos nos aproximando assim, toda a medida que vamos desenhando, nos aproximamos desta linha vertical. Ou seja, este gráfico do menos infinito até menos 2 vai decrescendo. Agora, se eu tentar desenhar esta parte do gráfico também, daqui da linha vertical, que é menos 2, eu percebo que à medida que vou desenhando, né, de esquerda à direita, o gráfico tende a decrescer, ele vai para baixo, então ele vai decrescendo. União também com de menos 2, ok? Aqui falta união, com intervalo aberto de menos 2 até 2, também decresce, né? Nesse intervalo também decresce. Decresce até aqui no 2 porque temos uma linha vertical. Ele vai se aproximando da linha vertical. Agora, desenhando a outra parte, que também começa da cinta vertical 2, tá bom? 2, vamos desenhando isto aqui, percebemos que à medida que os valores de x vão para o mais infinito, partindo daqui da linha vertical, que é 2, passando para lá, a nossa função continua decrescendo. Ou seja, união com intervalo aberto de 2 para o mais infinito, nossa função sempre é decrescente. Na verdade, esta função é decrescente em todo o seu domínio. Então, percebemos que a função só decresce de menos infinito a menos 2, unido com de menos 2 a 2, unido com de 2 a mais infinito, a nossa função só decresce. Então, o que a gente conclui com isto? Perceba comigo, querido, que aqui temos menos 2, aqui também temos menos 2. Intervalo aberto, intervalo aberto. Depois aqui temos 2, nesse intervalo também temos 2. Intervalo aberto, intervalo aberto. Só que também vamos para o mais infinito enquanto partimos do menos infinito. Com isso dá para perceber que a nossa função, na verdade, está definida em todo o R, de menos infinito para o mais infinito, exceto no ponto menos 2 e aí o 2. Exceto o ponto menos 2 e o ponto 2. Então, a nossa primeira derivada sempre é negativa, ok? Então, para que valores de x se verifica a primeira derivada negativa? Primeira derivada negativa verifica-se para x pertencente a R, ok? Diferente de mais ou menos o 2, ok? Todos os números reais diferentes de mais ou menos o 2. Mas também poderíamos escrever desta maneira aqui, tá bom? Espero que tenha percebido isto aqui. Agora, aqui no item B, pede-se segunda derivada maior que zero. Atenção, segunda derivada maior que zero, vamos para a nossa tabela. Quando a segunda derivada é maior que zero, a concavidade fica voltada para cima. Então, nós devemos procurar onde temos concavidades voltadas para cima. Agora, quanto à concavidade, eu quero chamar a atenção. Para ter concavidade, um gráfico não precisa necessariamente ter que ser uma parábola, ok? Basta que seja uma curva. Pode ser isto, né? Uma hipérbole, qualquer que seja a curva. Basta ser uma curva, já dá para dizer se essa curva aponta para cima ou aponta para baixo, tá bom? Vamos lá agora analisar. Precisamos de segunda derivada positiva, então vamos procurar concavidades voltadas para cima. Presta atenção. Esta parte da concavidade está voltada para baixo, né? Então, isto virou para baixo. Logo, aqui a segunda derivada é negativa. Mas, a partir daqui para lá, isto aqui virou para cima, não é? Então, dá para perceber que esta curva aponta para cima. Quando eu começo a analisar esta parte, percebo que a curva aponta para baixo. Então, aqui a segunda derivada é negativa. Analisando esta parte da hipérbole, eu consigo ver que esta parte apontou para cima. Então, aqui nesta zona, estamos com concavidade voltada para cima. Aqui também estamos com concavidade voltada para cima. Agora, só temos que observar os valores de x. Esta nossa hipérbole está entre menos 2 e aqui a origem, que no caso é 0, tá bom? Então, intervalo aberto de menos 2 até aqui na origem, que é 0, intervalo aberto. Então, vamos escrever, tirando essa parte, vamos ter x pertencente ao intervalo aberto de menos 2 até 0, intervalo aberto, porque vem até aqui. Os intervalos aqui sempre serão abertos, porque nós não queremos maior ou igual a 0, nós queremos maior que 0, tá? E na assintota, a função como não está definida, levará sempre o intervalo aberto. Agora, união com a outra parte. No caso, esta parte aqui começa daqui do 2 e vamos para o mais infinito. Então, vai ser união com o intervalo aberto de 2 para o mais infinito, tá bom? Intervalo aberto, ok? Então, esta é a parte
ou seja, é o intervalo de valores em que se verifica segunda derivada positiva. Agora, no item C, pede-se segunda derivada negativa. Segunda derivada negativa, concavidade voltada para baixo. Então, onde é que a concavidade está voltada para baixo? Aqui nesta zona a concavidade voltou para baixo, nesta zona também a concavidade voltou para baixo. Esta zona aqui se encontra entre menos infinito até a linha vertical, que no caso aqui é menos 2. Então já vou escrevendo aqui x pertencendo, ok? X pertencendo ao intervalo aberto de menos infinito até aqui o menos 2. Estamos com concavidade voltada para baixo. Agora, daqui do 0 até aqui no 2, também estamos com concavidade voltada para baixo, ok? Do 0 até 2. Então, vou dizer união com intervalo aberto de 0 até 2, estou com concavidade voltada para baixo. Então, estou com segunda derivada negativa, ok? Agora, para fecharmos com a linha D do primeiro exercício, pede-se segunda derivada igual a 0. A segunda derivada é igual a 0 num ponto de inflexão. Agora, o que é isso de ponto de inflexão? O ponto de inflexão é um ponto onde o gráfico deixa de ficar com concavidade voltada para baixo, começa a ficar com concavidade voltada para cima. Por exemplo, se eu analisar este gráfico a partir daqui para lá, consigo ver que a concavidade está voltada para baixo. Mas quando analiso daqui para lá, entendo que está com concavidade voltada para cima. Então, este ponto que faz esta inversão de concavidade voltada para baixo para concavidade voltada para cima chama-se ponto de inflexão. Então, aí, naquele ponto, a segunda derivada é igual a 0. Vamos lá. Então, voltando para cá, não é? Aqui não há inversão do sentido de concavidade. Isso aqui só fica voltado para sempre para baixo. Isso só fica voltado sempre para baixo. Agora, aqui também não há inversão do sentido da concavidade. Fica voltado sempre para cima. Então, não existe esse ponto de inflexão. Mas analisando esta curva aqui, dá para perceber que a partir deste ponto começa a voltar para baixo, daqui para lá está voltado para cima. Então, este ponto é um ponto de inflexão. É um ponto em que a segunda derivada é igual a 0, tá bom? Então, acontece neste ponto onde o x é igual a 0. Então, x igual a 0, no caso foi uma coincidência, né? Em x igual a 0, a nossa segunda derivada vai ser igual a 0, porque existe aí um ponto de inflexão, inversão do sentido de concavidade. Tudo bem, agora se você gostou até aqui, deixe o seu like, porque nós vamos entrando agora na parte analítica, para resolver a questão número 2. Aqui vem o seguinte, dado a função f de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 1, indique os pontos extremos ou críticos fazendo a sua classificação. Então, se nós vamos indicar os pontos extremos ou críticos e fazendo a sua classificação, significa que nós temos que indicar aí o extremo máximo e o extremo mínimo, ok? Depois de achar os pontos extremos, devemos classificá-lo em máximo ou mínimo. No item 2, pede-se os intervalos de monotonia.